E como é que você trabalha essa questão do roteiro versus quantidade de pessoas? Assim, você falou que é de 4 até 12 pessoas, mas existe algum roteiro, por exemplo, que aqui no caso, no máximo 8, ou então vai ser sempre 12? Como é que você trabalha a questão disso? Porque existem roteiros que, para quem pro iniciante, é completamente diferente de um cara que já é avançado no negócio. Eu acho que a relação roteiro versus número de pessoas, vou voltar a falar, está na filosofia de trabalho. Por quê? Quanto mais pessoas você leva para um ambiente natural, maior o impacto que você causa lá. Então, no meu jeito de pensar, é o seguinte: quanto menos pessoas eu levo, o impacto vai ser menor. Porque mesmo que você leve poucas pessoas, você sempre acaba causando um impacto ambiental naquele lugar, né? Só que com menos pessoas, isso diminui. Com muito mais, o impacto se multiplica, né? Enquanto mais frequências, maior. No caso da minha empresa, eu levo para lugares realmente um pouco mais inóspitos, lugares um pouco mais difíceis de se chegarem, mesmo com uma boa estrutura, né? No caso de Patagônia, onde a gente utiliza os refúgios, as estruturas de abrigo e tudo mais, né? Na Cordilheira Blanca a gente usa esquemas de expedição, onde a gente leva cozinheiro, leva mulas, né? Leva barraca refeitório, barracas para passar o pernoite, ou seja, é toda uma estrutura muito bem montada. Mas o número de pessoas, vou voltar a repetir, não está atrelado ao roteiro, e sim ao impacto ambiental que você provoca. Interessante. Hoje é mais ou menos isso a sensação que você teve fazendo uma aventura e vida, a busca desses lugares. Aliás, ela teve uma experiência maravilhosa, né? A primeira vez. Qual foi a primeira vez? Então, fala um pouco dessa experiência. Como é que foi essa vez? Não a primeira vez na praia, mas a primeira vez, o Luciano falou como é que ele conheceu o Fred. Como é que foi você com Aventura e Vida? Também teve esse problema de em relação a pessoa já ter fechado o grupo? Ou não? A Ângela ligou e deu sorte de, na primeira tentativa, já conseguiu fechar. Então, nessa primeira travessia que eu fiz em praia, que veio o bichinho e me picou, veio assim, já veio durante a travessia uma oportunidade de uma segunda, mais difícil, porque você vai buscar o desafio. Olha, esse eu fiz, achei legal, consegui, agora quero mais, né? E quero mais difícil, e quero mais power e tal. E acontece que, assim, assinaram com a possibilidade de uma outra travessia, um outro roteiro, mas isso não se concretizou com essa agência que eu fui. E aí eu falei, mas eu quero mesmo assim. Então eu comecei a procurar esse roteiro por outras agências, né? E aí que foi que caiu Aventura e Vida, foi a questão da procura na internet. Entendi. Recebeu uma atençãozinha. Na primeira vez falou assim, não chamou muita atenção, mas agora eu vou nessa. Tá me cutucando essa Aventura e Vida, tá me cutucando. Porque assim, depois da primeira experiência você já tem um parâmetro, né? Claro. De esforço físico, olha, barraca legal, mochila legal, esse roteiro eu consegui fazer, agora eu quero uma coisa mais difícil, você já começa a parametrizar, você já tem critérios, né? E aí, como eu já tinha essa linha, eu fui procurar, eu quero uma coisa acima disso. E a Aventura e Vida se encaixou direitinho, né? Porque não são trilhas fáceis, né? São roteiros que te exigem psicologicamente, fisicamente um certo preparo. E era exatamente isso que eu estava procurando. E aí fiz o contato pela internet, o Fred prontamente retornou, né? Deixou um recado no meu celular e a gente começou a conversar. E é uma coisa assim, o fato dele restringir essa questão de grupo, eu acho que é o diferencial fundamental no trabalho dele, porque ele não é um guia que leva e traz. Guia que leva e traz, você tem de monte. O cara te leva e o cara te traz de volta, né? Entendi. O Fred é mais do que um leva e traz, né? Ele é mais do que o guia, na verdade. Então ele é o mentor, ele é o amigo, ele é o cabeça do grupo, e ele interage, e ele estimula. Ele vai estimular, vai estimular o Luciano, vai estimular os outros 10, que no caso um grupo de 12 que conta com o Luciano e com a Ângela, para que você sempre busque mais um desafio, mas com propriedade, vamos dizer assim. Você vai saber o que você vai fazer lá na frente, qual que vai ser a dificuldade, o que você vai ter que levar, o que foi errado nessa. Tem mais ou menos isso, Fred? É um gerenciamento, né? Lembra que eu disse um tempinho atrás, o corporativo ali te ajuda no quê? Você saber gerenciar. Gerenciar pessoas não é fácil. E você não pode ser somente um montanhista, não é somente um guia. Você é um gestor, digamos, da expedição. Onde tem pessoas, onde cada uma tem uma expectativa, cada uma tem uma emoção, e você percebe isso. Você percebe os temores, você percebe onde elas se exaltam mais, onde elas se sentem mais em casa, e aí você procura de alguma maneira valorizar isso,
né? Então, é muito mais que simplesmente guiar na montanha, né? Foi muito legal a experiência aliás, tanto com o Luciano quanto a Ângela, né? A Ângela foi na Serra dos Órgãos, diria que foi um batismo, assim, de primeira. Para mim foi a mais difícil e desafiadora viagem que eu tive no Brasil. É mesmo, né? Porque pegamos um vento, assim, fenomenal, uma mudança de tempo, assim, de última hora, um vento terrível, neblina, ou seja, foi uma experiência com um grupo muito especial e eu diria que ela foi muito bem batizada. E no caso do Luciano, foi um batismo sensacional na montanha. A gente esteve na Serra Fina, uma travessia linda, em começo de abril, acho que foi em Páscoa, né? E fomos premiados porque todos os dias ensolarados, noites maravilhosas, um pôr do sol fantástico, ou seja, no terceiro ou quarto maior pico do Brasil, que é a Pedra da Mina. Ou seja, foi uma experiência muito legal. Foi um grupo pequeno, foi um grupo de umas 4 pessoas, acho só. Ou seja, teve todo um clima intimista, né? Todo um clima muito particular ali. Foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. Luciano, aí chegou ali então e falou assim: poxa, valeu a pena ter insistido de novo com Aventura e Vida. Agora eu tô vendo que realmente eu tô vivendo, vamos dizer assim. Foi mais ou menos essa experiência que deu gás pro Luciano seguir na carreira também de montanhismo ou não? Sim, como o Fred disse, essa Serra Fina para mim foi uma experiência muito incrível. De fato, na Pedra da Mina eu tive uma das visões mais incríveis e lindas que eu já tive da minha vida. E são momentos inesquecíveis todos esses. E a vontade de ter mais, porque não tem como planejar uma vista, não tem como planejar uma experiência, um encontro, e você encontra pessoas muito especiais na montanha. Você tem um lado humano que aflora muito forte, e isso de fato nada é planejado, e por isso é incrível. Maravilha. E aí, depois do intervalo vai ter que falar um pouco dessa questão ambiental. Você que, poxa, tem uma empresa de aventura e vida, traz pessoas importantes na sociedade, pessoas que trabalham, que vivem com estresse, já falou mais ou menos o público-alvo, por exemplo, o caso da Ângela, o caso do Luciano, que buscam cada vez mais a questão do contato com a natureza. Aí vai falar um pouco, Fred, como é que você está vendo essa questão da degradação da natureza, o que pode estar sendo feito. Mas o Luciano deixa agora uma música de quando ou está numa aventura com o Fred, ou por conta, enfim, que mexe um pouco com a cabeça do Luciano, como mexeu nessa viagem, que foi a primeira de muitas que você já faz com o Fred, Luciano. Tem uma música que me acompanha que eu gosto muito de escutar quando eu estou na montanha, que é uma música do Robert Miles, chama Dreamland. Então vamos ouvir. Hoje no Esporte Acontece, o assunto é o esporte de aventura. Depois do intervalo eu volto com o Fred Duclerc, proprietário da Aventura e Vida, com o Luciano e com a Ângela, que são 2 novos montanhistas. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí.